Mas, cara, um bom trabalho, que vai te pagar bem, no qual você talvez tenha que lidar com clientes, etc., realmente vai exigir esse nível aí, entendeu? Que a questão de quem tem filhos pequenos é um pouco difícil, cara, você conseguir cuidar dos seus filhos aqui. Tem muita velha enxerida no Japão, porque eu não vou ficar levando desaforo para casa de japonês. Eu tô aqui para trabalhar, para viver. Eu sou descendente de japonês também e eu não concordo com essa discriminação que às vezes eu acabo sofrendo. Salve, Mairijas! Mais um episódio da saga do Kakaroto Oyabun, a saga do homem comum, estrangeiro, vivendo aqui no Japão, certo? Se você ainda não me conhece, eu sou o Kakaroto Oyabun. Eu faço conteúdos aí pra internet, relatando como é que é ser um estrangeiro aqui no Japão. Falo um pouco de tudo, um pouco sobre a vida aqui no Japão, sobre a sociedade, história, acontecimentos e etc. Se você ainda não me conhece, vai deixando seu like aí, certo? Ativa aí o sininho. Eu tô no Tico e Teco, eu tô no YouTube, obviamente. Eu também estou no X, tretando, dedo no olho, chute no saco. E é isso. Vamos! Vou fazer hoje aqui um conteúdo para vocês explicando um pouco sobre como é viver aqui no Japão, abordando aí algumas perspectivas, alguns pontos negativos de estar vivendo aqui. Eu sempre tô falando sobre isso, né? Como é que é ser um estrangeiro aqui no Japão. E na maior parte das vezes eu falo mais coisas positivas mesmo. É óbvio, até porque eu escolhi viver aqui no Japão, então certamente colocando tudo na balança, essa decisão para mim teve aspectos positivos ali que eu considerei, e é por isso que eu vivo aqui. Mas vocês sabem aí que no estilo aí do meu conteúdo eu gosto de ser bastante franco e não ficar pintando as coisas assim como se fosse tudo perfeito. Falar também a parte ruim, a parte negativa de cada experiência aí que eu tenho aqui no Japão. Tanto a parte positiva quanto a parte negativa, acho que é importante passar um panorama aí para que vocês possam ter uma ideia melhor de como é que são muitas coisas por aqui. Eu acho que esse vídeo pode ser muito interessante, informativo aí para quem pensa em vir morar no Japão. Muita gente aí nas redes me procura, fala muito sobre isso, me perguntam como é que é viver aqui no Japão, etc. Então eu acredito que possa servir aí para vocês, para que vocês possam formar uma visão mais ampla aí de como é estar vivendo aqui no Japão, certo? Bom, o primeiro ponto aí que eu gostaria de relatar a respeito da experiência de ser estrangeiro aqui, principalmente aí para quem está chegando agora, para quem vai passar aí sua primeira temporada no Japão. E esse é um problema também que aflige quem já mora aqui há muito tempo, que é a barreira da língua. A língua japonesa realmente é uma língua difícil para quem fala português. E muita gente tem dificuldade em aprender. As pessoas sempre ficam me perguntando aí na internet como é que foi que eu aprendi o japonês. Vou fazer um vídeo depois sobre isso, explicando. E em breve eu vou estar lançando aí também. Mas a língua japonesa é uma língua difícil. E você precisa ter muito foco e esforço para conseguir aprender. Eu, de fato, tive uma certa facilidade. Não foi tão difícil para mim aprender, devo admitir. Mas eu não posso tomar a minha experiência como base para a maioria, porque eu sei que muitas pessoas têm realmente essa dificuldade. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, mais sensíveis para quem vem morar no Japão. Hoje nós vemos aí na comunidade brasileira pessoas que estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos e não falam japonês, cara. Eles conseguem se virar porque tem muita assistência, tem alguns brasileiros que falam japonês, alguns eu não diria, né, muitos, e prestam assessoria, ajudam, a comunidade às vezes se ajuda e etc. Mas no geral, enfim, eu acho que tem menos brasileiro que fala do que brasileiro que fala vivendo aqui no Japão. Então isso daí é um ponto sensível, difícil, denso, complicado para quem vem viver aqui. E além da conversação, a escrita também é difícil, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o japonês tem meio que níveis ali para você ir aprendendo. Tem o nível mais básico, que é a conversação informal.
que é aquele Nihongo do dia a dia, aquele japonês do dia a dia que as pessoas falam, assim, sem muita pretensão, de maneira mais descontraída. É o japonês o linguajar mais popular, digamos assim. Mas esse linguajar não serve para você usar no trabalho, por exemplo. Se você trabalha numa fábrica ou num trabalho assim menos qualificado, ainda passa, mas se você for já para uma área assim, no qual você vai tratar com clientes e tal, você já vai ter que falar um outro tipo de japonês. Tem o japonês polido. Esse nível polido não é tão difícil de você alcançar se você já fala o nível mais básico. Mas ainda assim, muda bastante, assim. Você tem que colocar outras terminações nas frases, nas palavras, que já deixa, assim, de certa forma, um pouco mais complicado para quem não consegue falar na maneira polida, se comunicar numa situação na qual se exija falar dessa maneira. E muitas pessoas, eu acho que a grande maioria aí que está aprendendo japonês, acha que para por aí. O pessoal sempre fala assim, eu não sei falar o japonês polido. O pessoal meio que divide entre essas duas categorias, o polido e o não polido. Mas na verdade tem mais uma categoria acima. Eu tô colocando aqui como uma categoria, não é bem uma categoria, seria um nível ali linguístico, né? Que é o nível Keigo. Eu não sei nem como é que fala isso em português, eu acho que é honorífico que fala. E esse é o nível que você vai precisar para trabalhar no escritório aqui do Japão, cara. Você até consegue trabalhar, dependendo ali da função que você for exercer, em algum trabalho que não precisa usar o honorífico. Mas, cara, um bom trabalho, que vai te pagar bem, no qual você talvez tenha que lidar com clientes, etc., realmente vai exigir esse nível aí, entendeu? Então, essa é uma das barreiras aí mais difíceis de se superar no Japão, a língua. Um outro segundo ponto aí que eu acho que é muito sensível para quem é brasileiro e vem morar no Japão é a barreira da distância. A distância geográfica do Japão e do Brasil. É muito longe, muito longa a viagem. Dá mais ou menos aí cerca de, se eu não me engano, 24, 28 horas. Eu tô falando das mais curtas, tá? Tem alguns caminhos aí, algumas escalas que chegam a durar 32 horas. Ou seja, é realmente complicado, difícil para você visitar o Brasil. De tal modo que muitos brasileiros ficam aqui anos sem ir para o Brasil. E também fica ruim para, sei lá, seus parentes, seus amigos virem te visitar, né? Tem um agravante ainda que, como é muito longa a viagem, você gasta aí praticamente 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Tem um fuso horário, etc. Então, essa é uma barreira aí que também complica bastante a vida do estrangeiro, principalmente brasileiro, aqui no Japão. E isso daí implica também no distanciamento dos seus parentes, né? Apesar da internet hoje fazer um papel aí de aproximar as pessoas, conectar melhor as pessoas, não tem aquele contato físico, não tem aquele contato direto, né? E, por exemplo, no meu caso eu tenho 2 filhas, elas sempre falam assim, que tá com saudade dos avós e tal. E esse é um outro ponto que acaba incomodando, um ponto um tanto negativo na vida de quem vive e trabalha aqui no Japão, né? Você acaba ficando longe da sua família e com essa questão aí da distância, não é possível você ficar visitando ele sempre que você quer. Com isso também, tem a questão de quem tem filhos pequenos, é um pouco difícil, cara, você conseguir cuidar dos seus filhos aqui, porque você não tem pessoas para te ajudar, geralmente, né? Normalmente você fica na dependência, assim, de pedir para um amigo, alguma coisa assim, mas amigo não é parente, né? É diferente, cara. Então, essa é uma questão também muito sensível aqui para a comunidade. A minha esposa fala que é rede de apoio, falta uma rede de apoio, ela usa esse termo aí. Enfim, na minha concepção, falando um português assim, simples, claro e direto, falta aquela ajuda dos familiares. A gente não tem aqui uma avó, um avô para ajudar, às vezes para olhar a criança enquanto a gente tem que fazer alguma coisa. Então é aquele negócio, cara. Eu tô hoje aí com 3 filhos, né? Aliás, meu terceiro filho tá para nascer. E é eu, minha esposa e Deus para cuidar deles. Graças a Deus a gente conhece algumas pessoas que se oferecem para ajudar, né? Normalmente é a mulher, cara. A mulher é mais sensível, compreende esses desafios, né? Então nós temos assim algumas pessoas que nós conhecemos, amigos, né? Ah, amigas da minha esposa, que sempre se disponibilizam a dar uma força, né? Isso daí salva bastante a gente. Nossa, não tem nem palavras para agradecer. Terceiro ponto aí que eu gostaria de abordar e explicar para vocês sobre as dificuldades de se viver aqui no Japão. O povo, lidar com o povo japonês. O povo japonês tem muitos pontos positivos. Eles são polidos, são educados,
são inteligentes, na maior parte das vezes são razoáveis. E, cara, eu posso dizer que eu aprendi muito aqui no Japão, aprendi muito com eles. Agora, por outro lado, eu também devo ser razoável em dizer que nem tudo é flores, eles têm alguns pontos negativos. São choques culturais aí que é muito complicado para um brasileiro, às vezes, ter que lidar com isso. Por exemplo, os caras são muito metódicos, cara, mas assim, quando eu falo metódico, você vai falar, é organizado, não sei o quê. Tá bom, é isso, mas, cara, pra você que é brasileiro, você vai sentir dificuldade em lidar com eles, às vezes, por conta disso. Porque é num nível absurdamente extremo, detalhista. E se você não entra nesse esquema, você acaba entrando em choque cultural com eles. Lá no escritório que eu trabalho, vira e mexe, eu tenho alguns certos conflitos, alguns desafios nesse sentido, cara. Porra, eu tenho 15 anos de Japão. Creio que eu tô bastante acostumado já com a vida aqui. Mas ainda assim, é aquele negócio, você faz um negocinho ali fora do padrão e eles não gostam disso, cara. Eles gostam do padrão. Se você tá definindo que é ABC, é ABC. Você não pode fazer o D primeiro e fazer o B depois. Mesmo que isso no resultado final não vai influenciar, eles não querem que você saia do padrão. Isso é um negócio meio ruim, cara. Você acaba ficando meio que na caixinha. Eu não me considero que eu seja tão assim, que eu seja assim, tão influenciado por eles nesse ponto. Eu não sei. Eu acho que mesmo no Brasil eu já era um cara assim meio esquisito, assim, não era aquele cara que tava sempre fazendo o que todo mundo tava fazendo. Isso acaba se repetindo aqui. Eu tento jogar o jogo, tento me adaptar, mas essa é uma questão muito complicada para quem é brasileiro. Eu sempre vejo os brasileiros reclamando disso. E por conta deles terem esse jeito assim muito padronizado, por vezes eu vejo as pessoas, os estrangeiros entrando em conflito com eles, às vezes assim, com os vizinhos, né? Questão de moradia. Porque um vizinho fez um barulho assim e o outro não, e o japonês não gostou. Questão do lixo, cara. Você tem que jogar o lixo aqui certinho. Tem dia certo para jogar o lixo certo. Muito detalhado assim, cara. E às vezes eles reclamam. O estrangeiro vai lá, erra. Eles não vão pensar assim, poxa, é estrangeiro. Alguns pensam, alguns são mais razoáveis. Mas muitos não vão considerar assim, pô, o cara é estrangeiro, ele errou. Não, o cara enche o saco, cara. Fala uma pá pra você, arruma conflito. Esses dias aí eu vi no TikTok uma mina, coitada, chorando, porque o filho dela fazia barulho e o japonês não parava de reclamar. Fica falando ali que o moleque tava fazendo barulho e que ele não se responsabilizava se ele tomasse alguma atitude mais drástica. Assim, é um negócio meio absurdo mesmo, assim, de se ver, né, cara? Mas, enfim, eles têm esse jeito, assim, muito metódico. Especialmente os mais velhos, cara. O pessoal mais novo é mais tranquilo de lidar. O japonês velho, ele é chato, velho. Ele é chato pra Alguns são gente boa, assim, tal, mas muitos são muito chato, cara, e eles ficam pegando no seu pé por qualquer coisa, assim, por qualquer besteira. Tem muita velha enxerida no Japão, tiazinha assim. Isso daí tem no Brasil também, né, cara? É negócio de velho isso daí. Mas sabe aquele velho enxerido que quer ficar ficando na sua vida, fica perguntando, e assim, meio sem noção, cara. Às vezes você olha assim, você fala, mano, se eu fizer essas perguntas pra você não vai gostar. Então isso daí é um ponto assim um pouco complicado de lidar com o japonês. E além de tudo tem a questão do preconceito, né? Acho que quem vive no Japão sabe, tem preconceito aqui sim, tem discriminação. Eu, graças a Deus, eu não sofro tanto com isso, por dois motivos. Uma que eu bato de frente, cara. Os caras às vezes vêm me discriminar, eu já olho com um cara assim, querendo, com cara de psicopata mesmo, assim, entendeu? Eu já olho pro cara com cara de psicopata assim, tá ligado? Bem no olho dele e já dou uma intimada mesmo, cara. Eu sou grandão e uso isso ao meu favor e entendeu? Não tô nem aí, faço isso mesmo. Porque eu não vou ficar levando desaforo pra casa de japonês. Eu tô aqui pra trabalhar, pra viver. Eu sou descendente de japonês também e eu não concordo com essa discriminação que às vezes eu acabo sofrendo, até porque eu sou um cara que eu me esforço ao máximo pra jogar o jogo aqui como dentro da regra deles, entendeu? Pra me adaptar, pra dançar conforme a música. Mas muitos os estrangeiros relatam essas questões de preconceito. Muita gente também não fala bem japonês e acaba ficando numa situação ali que o cara não consegue se defender, né, mano? Então fica um negócio assim meio difícil de lidar. É uma questão bastante delicada essa questão do preconceito aqui no Japão.
em determinados locais o estrangeiro não pode morar. A imobiliária não aceita que você alugue uma casa ali. Em outras situações, por exemplo, você vê que num conflito social assim, por vezes eu sinto que a polícia acaba favorecendo mais o japonês. Enfim, tem diversas situações aqui que eu poderia citar, mas de fato o preconceito existe. E se você é estrangeiro e tá pensando em vir morar aqui, você vai ter que lidar com isso, cara. Você vai ter que dar um jeito de contornar. Eu arrumei o meu jeito de contornar, tá ligado? Eu bato de frente, eu falo japonês. Às vezes eu só fico quieto ouvindo o que eles estão falando, assim, que eles vêm na minha cara. Eles sabem que eu não sou daqui. Fico quieto, deixo eles falarem. Quando eles falarem os absurdos, aí eu já rasgo o japonês pra cima do cara e mostro ali que eu tô entendendo o que tá acontecendo. E assim, quando isso acontece, cara, eles já respeitam mais, entendeu? Quando eu já chego falando japonês naqueles níveis assim, mais elevados, aí os caras já, já muda o tom comigo, assim, entendeu? Mas acontece, cara. Então, assim, se você é estrangeiro e tá vindo pro Japão, quer viver aqui, cara, aprenda japonês, cara. E aprenda a se defender, não seja um bunda mole. Porque se deixar, nego aqui monta, entendeu? Mais um ponto aí que eu acho que é muito complicado para quem vem morar aqui no Japão é se adaptar ao sistema, cara. Se adaptar ao sistema que eu digo, esbarra aí no que eu acabei de falar sobre o jeito do japonês, sobre o fato deles serem metódicos. Isso daí reflete em como são as coisas por aqui no geral, no sistema daqui. Por exemplo, questão do lixo, que eu já mencionei aí, você tem que jogar o lixo certinho e tal. Se você não tá acostumado a fazer isso, cara, a princípio você deve falar, pô, mas separar o lixo é uma coisa boa. Sim, é uma coisa boa, eu faço isso, eu faço direitinho. Mas, cara, você não tá livre de errar, velho. Você não tá livre de errar, porque não é tão simples assim. Ainda mais pra alguém que passou a vida inteira jogando tudo no mesmo lugar. Todo lixo misturado, entendeu? Você vai numa prefeitura ou vai assinar algum contrato, alguma coisa assim, os caras usam muito papel, cara. E você assina milhares de vias e às vezes assim é um negócio muito redundante. E você tem que assinar, cara, não tem jeito. Não dá pra você se livrar disso, você tem que fazer conforme eles pedem. E esses dias mesmo eu tive que contratar um subordinado na minha empresa e nós contratamos por uma outra agência de recrutamento. Assim, a gente não estava encontrando nós mesmos, pagamos por uma agência trazer uma pessoa. Cara, eu assinei, eu acho que mais de 6, 8 formulários, velho. E assim, não é assinar, é preencher uma par de coisa e assim, os mesmos formulários, as mesmas informações em formulários diferentes, um pé no saco, cara, um pé no saco. Eu cheguei a falar pra menina, eu falei, pô, na boa, me desculpa aí pelo que eu vou falar, mas a gente procurou vocês porque a gente não tá com tempo pra ficar contratando, a gente quer facilidade. Tá ficando difícil, tem que preencher esse monte de coisa. Aí aquele jeito japonês, eles são assim... eu não vou dizer que é um cinismo, cara, mas assim, eles são polidos e nem sempre é o que ele pensa mesmo. Ele tá sendo polido com você, mas assim, é meio que de praxe, assim, tá ligado? É no automático. Ai, desculpa, não sei o que, você me assim. E cara, e você, assim, puto da vida, assim, ela tá falando ali porque é o que ela tem que falar, velho. Não vai resolver seu problema, entendeu? Então, o sistema aqui no Japão é um lance, assim, que pra quem é estrangeiro, eu acho que leva um tempo até se acostumar, até aprender e até entender mesmo como é que funciona. Por exemplo, em relação ao sistema aqui do Japão, às vezes eles são um pouquinho invasivos também, cara. Apesar do japonês ser reservado, tudo, por vezes eles acabam sendo um pouco invasivos. A minha filha tá na escola, né, japonesa, e vira e mexe, eles ligam em casa pra saber se ela tá bem, não sei o que, tipo, se ela faltou. Tipo, é bacana da parte deles, uma preocupação, né, verificar se tá tudo certo com a criança, mas essa é uma preocupação que se estende, às vezes, assim, até aos órgãos públicos, tipo a prefeitura. O pessoal da prefeitura às vezes liga lá pra gente pra saber se tá certo, se não sei o quê, principalmente quando nasce um filho, entendeu? Eu acho que um pouco disso daí é o cuidado que o governo japonês tem com a questão da baixa natalidade. E aqui no Japão às vezes acontece de pai que judia o filho, bateu no filho, às vezes até morre a criança, entendeu? Esses dias aí morreu um bebê numa banheira porque um casal deixou o bebê assim com uma boia no pescoço, depois furou quentinho e tal, e deixou a criança lá e eles foram jogar online, cara, e ficaram um tempão jogando. Quando voltaram lá, o furô ficou frio e a criança morreu de hipotermia, cara. Então, assim, acontecem uns absurdos assim. Então até reconheço esse esforço aí do japonês de tentar minimizar essas questões, né, e se esforçar. Agora, pra mim, cara, é um negócio assim meio estranho, meio complicado, tá ligado? Eu acho meio invasivo a pessoa me ligar pra saber coisas do meu filho, velho. A vontade que eu tenho é de falar, meu irmão, não te interessa, tá ligado? Enfim, mas como eu expliquei já aí, eu tento jogar o jogo e eu tento compreender e não ficar batendo de frente, né? Agora, vale lembrar que eu tô fazendo essa crítica aí ao sistema japonês e que é difícil para um estrangeiro se acostumar, mas assim, funciona, cara. Funciona milhares de vezes melhor do que o Brasil.
Eu não tenho que ficar nem comparando uma coisa com a outra, porque é absurdamente diferente. Não tem cartório no Japão, você precisa de um documento, você vai na prefeitura e resolve isso muito rapidamente. Não é tão burocrático, apesar dessa questão dos papéis. O papel é um negócio chato aqui, cara, mas tirando isso daí, tende a ser rápido, muito mais rápido do que as coisas acontecem no Brasil. Então, enfim, eu tô fazendo essa crítica ao sistema, não para dizer que o sistema é ruim, mas para dizer que, para você que veio de um país assim, diferente, num sistema que não tem nada a ver com o Japão, talvez você sinta um pouco de dificuldade de se acostumar com isso. Tanto que eu já vi brasileiros falarem assim, aqui tudo é difícil. Não é, tudo é mais fácil aqui. Mas é que você tem que entender o jogo para poder conseguir jogar e ter um bom resultado, entendeu? Senão realmente você vai ter essa impressão de que é difícil. E o sistema é justo também, né? Eu sinto que o sistema é justo. Você paga uma alta carga tributária atualmente no Japão. É alta mesmo, cara. Nossa, me parece que quanto mais velho você vai ficando mais caro. O meu imposto aí, depois que eu fiz 40 anos, aumentou em uns $100 mais ou menos. Porque tem uma taxa ali a mais para quem é idoso, cara. Idoso assim, quem vai ficando mais velho. Eu tô ficando velho, né, mano? Mas enfim, o sistema aqui funciona, é justo. Da mesma forma aí que eu pago uma carga tributária alta, se eu precisar do sistema, normalmente ele funciona, cara. Por exemplo, seguro-desemprego, se você ficar doente, tem seguro. Tem seguro pra tudo quanto é coisa aqui, em diversas situações. A vida no Japão não é tão barata assim, né? Então você corre o risco, cara, de quebrar, dependendo do que acontecer com você. Se você ficar muito doente, ficar muito tempo sem trabalhar, são caras coisas aqui. E assim, a economia gira muito rápido, o dinheiro vai muito rápido. Você ganha rápido, mas ele vai rápido também. Então, o sistema assim acaba funcionando. Tem vários benefícios, vários direitos ali que você pode acionar no momento de necessidade. Então, apesar da carga tributária ser alta, a gente tem segurança, as ruas são limpas, o sistema de ensino é ótimo, enfim, tem um retorno em cima disso. Falei sobre o sistema, mas ampliando um pouquinho mais esse assunto, as regras aqui no Japão também tendem a ser seguidas à risca, né? Claro que o japonês também sai das regras, tá? Ele não é perfeito, mas ele é muito mais regrado do que um brasileiro, de tal modo que você vai acabar tendo que lidar com algumas questões aí nesse lance aí das regras do Japão. E cara, se você é estrangeiro, seja esperto. Estando em Roma, fale como os romanos, entendeu? Estando no Japão, coma sushi, não venha querer comer feijoada todo dia que não vai dar certo, velho. Eu tô falando aqui numa figura de linguagem, eu acho que dá pra vocês me entenderem. Mas o que eu quero dizer é, não tenta trazer o Brasil pro Japão, ou sei lá, de qual país você seja. Não vai dar certo, cara. Você vai ficar entrando em conflito com as pessoas, você pode ter problemas com a lei, por ter feito assim coisas assim que você nem julga tá errado, mas que aqui é errado. Então, na medida do possível, o ideal é você se adaptar às regras. E aqui os caras têm muitas regras, velho. Tem lugar que não pode falar alto, tem parque assim que você não pode ficar à noite. A questão do lixo de novo aí que eu já falei. Acho que a questão do lixo é uma questão bastante sensível e às vezes complicada para o pessoal entender. Você não pode fazer barulho. No Japão assim você vai numa área residencial, à noite é um silêncio assim notório, tá ligado? Acho que poucos países devem ficar assim tão em silêncio, talvez, acho que só os mais desenvolvidos mesmo. E fica aquele silêncio, entendeu? E todo mundo contribui, as ruas são limpas e não tem gari, quem limpa são as próprias pessoas, entendeu? Se você for morar numa moradia do governo, você tem que participar ali das atividades sociais, de limpeza, etc. Por exemplo, a minha filha tá na escola japonesa, eu tenho que participar de várias atividades sociais também pela escola. E eu vou, cara, tento fazer, dou o meu melhor, faço certinho. Então, se você vir ao Japão para viver, você vai acabar tendo que lidar com essas questões sensíveis aí também em relação às regras, certo? E aí o meu conselho para você é que você faça o máximo para se adaptar, cara. Não tenta ser o fora da caixa demais aqui, dependendo da situação, porque isso daí pode te atrapalhar. Claro que eu não sou a favor de você ser um quadradinho como todo mundo. Se você quer fazer diferente, você vai ter suas oportunidades de fazer diferente, entendeu? Mas basicamente, cara, é melhor que você entenda as regras e só saia das regras assim quando for realmente razoável, entendeu? Se você fica toda hora querendo bater de frente, você vai se lascar. Bom, falei aí pra vocês algumas questões muito sensíveis aí de como é viver no Japão, questões assim que eu não vou dizer que são negativas, mas são grandes desafios para quem é estrangeiro e vem morar aqui. Você tem que lidar com isso, você precisa estar preparado. Eu acho que você precisa ter conhecimento, você precisa estar atento
para que você não fique batendo muito de frente com o sistema, com as pessoas a todo momento, porque senão você vai acabar ficando muito estressado e cansado da vida aqui, certo? O Japão é sim um bom país, apesar de eu estar falando aqui de desafios, pode parecer um pouco negativo, mas não é minha intenção. A minha intenção é mais esclarecer essa questão dos desafios, das dificuldades que o estrangeiro encontra ao vir morar no Japão. Certo, mano? Se você mora aí no Japão, comenta aí, cara. Fala se você tem algum desafio que talvez eu não tenha mencionado aqui, se você concorda com o que eu disse, né? Enfim, eu acho que isso aí é um assunto aí que dá pra desenrolar bastante ainda, mas esse vídeo vai ficando por aqui, certo, mano? Eu sou o Kakaroto Yabun, me siga nas redes sociais, eu tô no Tico e Teco, eu tô no YouTube, certo, mano? Eu tô no X, me adiciona lá, @KakarotoYabun, vai deixando o like aí, ativa o sininho e é isso. Vamos!